tudo bem com vocês? Estamos aqui trazendo mais uma aula da matemática básica, um conteúdo importante sobre frações e resolvendo alguns exercícios que envolvem a adição e subtração de frações, tá bom? Em alguns casos com denominadores iguais, em outros casos com denominadores diferentes. Vamos lá então? Aqui eu tenho algumas somas, adições e subtrações. Primeiro exercício. A primeira coisa que temos que fazer aqui é observar os denominadores da fração. Quem é o denominador da fração? É o número de baixo. É o número em quantas, que sugere em quantas partes o inteiro foi dividido. Bom, dos dois números aqui, você veja que eles são diferentes. Um é 3, outro é 8. Então eu tenho que fazer o MMC, mínimo múltiplo comum entre os denominadores. Por quê? Para que eles se tornem iguais. Por exemplo, eu não tenho nenhum exemplo aqui de denominadores iguais, mas já fizemos exercícios aqui no canal sobre denominadores iguais. Se fossem iguais, por exemplo, aqui eu apenas manteria e faria a conta no numerador. Porém, como são diferentes, eu tenho que fazer com que eles se tornem iguais. E como faço isso? Uma das formas é tirando o mínimo múltiplo comum, que é o MMC. Mas nesse caso especificamente não tem necessidade, e eu vou explicar. Dos dois números aqui, um deles é primo, é o 3. Portanto, por ele ser primo, ele só tem dois divisores, ele mesmo e o 1. Então, os dois não têm divisores em comum, ou seja, o 8 e o 3 não têm o mesmo divisor. Não tem alguém que eles dividam e dê resto zero. Por quê? Porque um deles é primo e ele só tem dois divisores, que não são os mesmos divisores do 8. O 3 é divisível por ele mesmo por 1, tá? O 1 não conta, porque dividido por 1 não vai resolver o meu problema. Então, quando você tem dois números, que você tem que encontrar o mínimo múltiplo comum, o MMC, mas dentre esses dois números, um deles é primo, então o mínimo múltiplo comum entre esses dois números é o produto entre eles. Em outras palavras, quando um deles for primo, para tirar o MMC desses dois números, basta multiplicar um pelo outro. Então, o número primo aqui entre os dois é o 24, porque se você multiplicar 3 por 8, vai dar 24. Feito isso, eu tenho agora sim o mesmo denominador e agora o numerador vai mudar de acordo com a multiplicação, de acordo com a operação que eu irei fazer. Você tira o mínimo múltiplo comum, aí os denominadores se tornam diferentes, não é mais 3 e 8, agora é 24, tanto para uma fração como para outra, e o numerador vai ser resultado de quê? Tu pega o número que você encontrou do MMC entre os dois, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima em ambas as frações. 24 dividido por 3 é 8, ou seja, 24 dividido por 3 é 8, 8 vezes 2, 16. E agora na outra fração, 24 dividido por 8 é 3, 3 vezes 1, 3. É claro que tem outras maneiras de resolver, eu estou resolvendo desta forma. Temos aulas específicas sobre isso, mas não é o caso agora, tá? Agora é a soma de frações. Então agora eu tenho o mesmo denominador, basta manter o de cima, eu vou até fazer uma separação aqui, ó, e colocar o resultado. 16 mais 3, embaixo você mantém o 24, 16 mais 3, 19, está resolvido o exercício. Muito bem. O exercício B também tem denominadores diferentes e tem uma peculiaridade aqui. Veja que 18 e 9, o 18 é múltiplo de 9. O que é um múltiplo? Que 9 multiplicado por alguém dá 18. Ou ao contrário, que 18 dividido por alguém dá 9. Ou seja, o 18 ele faz parte dos múltiplos do 9. Tá? Então quando acontece isso, eu tenho também que tirar o MMC? Tenho que tirar o MMC. O MMC entre dois números, que o maior, entre dois ou mais, tá? O MMC entre
dois ou mais números, que o maior deles é múltiplo dos outros, esse maior é o mínimo, mínimo múltiplo comum, tá? Então, o 18 é o mínimo múltiplo comum entre 18 e 9. Então basta colocar aqui, ó, o 18 como a fração, o novo denominador das frações. E aí o processo é o mesmo do de cima. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, ok? 18 dividido por 9 é 2, 2 vezes 5 é 10. 18 dividido por 18 é 1, vezes 5 é 5. Certo, pessoal? E aí você faz a mesma coisa com a parte de cima, mantém o de baixo e eu faço a operação em cima, 10 tira 5 é 5. Certo, pessoal? Então, bem simples, bem fácil de fazer. Agora, o de cima, uma outra peculiaridade, veja que na letra A aqui, ó, na letra A, um deles era primo. Aí eu disse que ia acontecer isso, é só multiplicar um pelo outro e você já tem o MMC. Você não precisa fazer aquilo 3 e 8 e tirar o mínimo múltiplo comum, fazer a fatoração em números primos. No caso da C, ambos são primos, então facilita mais ainda a minha vida, porque sendo primos, também eu tenho o MMC, o mínimo múltiplo comum entre eles, a multiplicação, o produto entre eles. Então é só multiplicar o 7 pelo 3 e eu vou encontrar o 21. E aí o processo é o mesmo, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 21 divide 3 é 7. 21 dividido por 7 é 3, 3 vezes 8, 24. E 21 dividido por 3 é 7, 7 vezes 5, 35. Olha só que legal. Aí você vai manter o de baixo e fazer o cálculo em cima. Olha, então fazer cálculo mental. A dezena com a dezena aqui, ó, vai dar 5. E a unidade com a unidade vai dar 9. Tá aí o meu resultado. Agora o próximo é resolver isso daqui, ó. Tá vendo? Os dois aqui, eles não são primos. Ambos têm mais de 2 divisores. Então eu vou tirar o MMC aqui, ó. Em qualquer caso você poderia tirar o MMC, tá? Em alguns casos você pode fazer a conta sem MMC, como eu já expliquei. Aqui eu começo sempre dividindo por 2. Dá para dividir por 2 algum deles? Dá. O 4 é divisível por 2. Já que o 9 não é, eu copio. Ainda é divisível por 2? Esqueça essa parte agora aqui embaixo. Ó, dos dois aqui, o 2 é divisível por ele mesmo. Enquanto o 9 não tiver divisível aqui, eu vou copiando. 2 dividido por 2 é 1. Pronto. Agora, não posso continuar dividindo por 2, porque o 9 não é divisível por 2. Então eu vou dividir por 3, porque eu sei que 9 dá para dividir por 3. E quanto é? 3. 9 dividido por 3 é 3. E 1 eu copio. Finalmente, quem é dividido por 3? Ele mesmo. E 3 dividido por 3 é 1. Bom, agora eu multiplico todos eles e eu tenho o mínimo múltiplo comum de 9 e 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Então, o mínimo múltiplo comum entre os dois é o 36. Aí eu faço o esquema que eu fiz das outras. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 36 divide 4, dá 9 vezes 5, 45. 36 divide 9, dá 4 vezes 10, 40. Ok? Aí eu faço a subtração. Normalmente aqui, ó, mantenho 36, 45 tira 40, 5, acabou a minha. Bom, agora vamos para a letra E, certo? Olha só, vou tirar o mínimo múltiplo comum dos dois. Nenhum dos dois são primos, 16 não é múltiplo do 6, como aconteceu aqui, ó. Então eu vou tirar aqui o mínimo múltiplo comum. Vamos lá. Aqui eu divido por 2 ambos, porque ambos são divisíveis. 2 e o 6 dividido por 2 é 3. Continuo dividindo por 2 porque o 8 dá para dividir. O 3 não dá, eu vou copiando.
Ó, o 4 é divisível por 2, o 4 dividido por 2 é 2, o 3 eu vou copiando, 2 dividido por 2 é 1, o 3 eu copio e finalmente agora, como aqui ó, essa coluna chegou no 1, eu vou agora para o 3, como 2 não é divisível por 3, eu divido o 3 pelo 3, como o 3 é primo, ele é dividido por ele mesmo. Pronto. Então agora é só multiplicar esses elementos aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ó. De cabeça aqui vai dar 48, mas ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3, 48. Vou colocar aqui. Dessa vez eu vou fazer uma fração só. Podia ter feito isso em todas elas aqui, tá? Por exemplo, 21 poderia ser uma fração só porque ambos são o mesmo denominador. Então, 48. O que eu vou fazer agora? Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima, como eu fiz nas outras situações aí. Então vamos lá. 48 dividido por 16, como aqui ó, dá 16 vezes 3 dá 48, ao contrário é a mesma coisa. Se eu pegar o 48 e dividir por 16, vai dar 3. Então ó, 48 dividido por 16 é 3. Aí eu multiplico pelo de cima. 3 vezes 23. Se você fizer a conta de cabeça, você tem dificuldade de fazer, não faça. Mas olha só, 23 vezes 3, se você multiplicar pela unidade de decena, aqui você vai perceber que dá 69. Mas ó, vou fazer a conta. Então eu peguei o 48 e dividi por 16. Tá? Dá 3. Por que eu sei que dá 3 de cabeça? Porque olha só, multiplicando todos aqui dá 16. Para ter dado 48, eu multipliquei por 3. A multiplicação de todo mundo aqui dá 48. Aqui de cabeça eu fiz que era 16. E 16 vezes 3 dá 48. Se 16 vezes 3 dá 48, 48 dividido por 3 dá 16. Ou ao contrário, 48 dividido por 16, que é o resultado que dá aqui, ó, dá 3. Então, 48 dividido por 16 é 3. 3 vezes 23, ó, como eu falei, vai dar 69. Eu vou colocar 69 aqui. Pronto. Menos. E 48 dividido por 6. Na tabuada é fácil, ó. Quem vezes 6 dá 48? 8, né? 8. Então, 48 dividido por 6 é 8. Vezes 5, que tem que multiplicar pelo de cima, 8 vezes 5, 40. Ok? Muito bem. Agora é só subtrair. Uma outra forma de fazer conta mental, cálculo mental. Olha só. É 69 tira 40. Embaixo mantém. Se aqui fosse 70 e não 40, dá pra fazer de cabeça, né? 70 tira 30. Olha, desculpa. Estou dando o resultado. 70 tira 40, dá 30. Mas não é 70, é 69 tira 40. Então vai dar 1 a menos, 29. Certo? Se fosse 70 tira 40, não daria 30, mas não é 70, é 69. Então é 1 a menos. Então dá 29. Ok? Terminou. Bom, agora aqui essa situação. Um deles é primo, é o 5. Então, o MMC entre os dois é a multiplicação entre eles, que vai ser 60. 12 vezes 5 é 60. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 60 dividido, como eu multipliquei um pelo outro para dar 60, os resultados aqui, ó, a divisão de 60 por 12 dá 5. E de 60 por 5 dá 12. Então, 60 dividido por 12 dá 5. Vezes 7, 35. Pronto. Agora aqui, ó. 60 dividido por 5. 60 dividido por 5 é 12. 12 vezes 14. Professor, não dá para fazer de cabeça. Vamos fazer a conta aqui do lado, ó. 12, que é a divisão de 60 por 5, vezes o 14, que é a parte de cima. Vamos lá. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1 é 4. Mais 12. Dá para fazer de cabeça com uma conta como essa? Dá. Não vem o caso agora, tá? Aqui, ó, dá 6. 168.
ok? Bom, então vou apagar aqui meu rascunho. Mais 168. Muito bem. Agora, se eu somar, vou manter o de baixo aqui, ó, 60, e somar em cima, ó, 168 mais 35. Ó, 8 e 5 dá 13, sobe 1. Aqui, ó, vai dar 10, sobe 1. E aqui vai dar 2. 203. Esse é o resultado da nossa fração. Vai. Bom, gente, então agora alguns exercícios dentro de uns probleminhas. Exercícios que contêm fração. Olha só esse exercício aqui. Marcos e Gisele compraram um queijo e dividiram-no em fatias iguais. Do total de fatias, Marcos comeu 2/3, Gisele 1/4. Aí tem a pergunta A e pergunta B. Então eles compraram um queijo, dividiram em partes iguais e está dizendo que Marcos comeu 2/3 e Gisele 1/4. Aí tem a primeira pergunta aqui, ó. Que fração das fatias Marcos e Gisele comeram? Ou seja, quanto comeram juntos em fração? Como é que eu represento isso? Muito bem, então é só somar as duas frações. Então eu venho aqui e coloco 2/3 mais 1/4. Bom, aí cai naquela situação de quando tenho denominadores diferentes. Nesse caso, como já havia dito, dos dois, um deles é primo e o 3. Quando acontece isso, o mínimo múltiplo comum entre eles é o produto entre eles, ou seja, multiplicar um pelo outro, eu tenho o mínimo múltiplo comum entre os dois. E por que tenho que fazer isso? Como eu já expliquei, para resolver uma fração, uma soma ou uma subtração de frações de denominadores diferentes, eu devo fazer que os denominadores se tornem iguais, encontrando frações equivalentes em as duas que tenham denominadores iguais. Então, como eu faço isso? Tirando o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Então eu faço o MMC, mas neste caso, como um deles é primo, é só multiplicar um pelo outro e eu terei o mínimo múltiplo comum entre esses dois, que é 3 e 4. Tá? Então o MMC é 12. Depois divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 12 divide 3 é 4, vezes 2 é 6. 12 divide 4 é 3, vezes 1, 3. Eu somo, eu mantenho o de cima, fazendo o de baixo, desculpa, e acabo fazendo o cálculo em cima. Veja que neste caso aqui, nós temos uma fração em que eu posso ainda simplificar essa fração. Quando eu tenho um divisor que divide tanto o numerador como o denominador ao mesmo tempo, eu posso simplificar. Se você perceber, é divisível por 3 em cima e embaixo. Se eu fizer isso, eu vou ter em cima o 3 e embaixo eu vou ter o 4. Então, a fração que representa o total que comeram Gisele e Marcos é 3/4. Poderia ter deixado assim, mas no caso de deixar uma coisa mais clara, mais específica, eu coloco numa fração redutível, ok? Agora eu tenho o exercício B. Que fração das fatias restou? Muito bem, como é que eu faço isso? Ora, se um comeu 2/3, o outro comeu 1/4, pessoal, e a soma disso deu 3/4, então, para mim saber quanto restou, eu farei 1 inteiro menos o que os dois comeram juntos, 3/4. Ok? Uma maneira muito simples de se resolver isso é entender o seguinte, que se ela foi dividida em 4 partes, se a soma que os dois comeram é algo dividido em 4 partes, então eu penso que o inteiro aqui é 4/4, ok? O inteiro aqui é 4/4. Por que 4/4? Porque uma parte
que corresponde a quanto eles comeram de pizza, de queijo, 3/4 a soma das partes que eles comeram. Então, se considera então que o inteiro foi dividido em 4 partes. O inteiro total, pensando em todas as partes, é 4/4 então. Então esse 1 aqui, 1 inteiro, é na verdade o 4/4. Eu farei menos o 3/4 que representa a parte que os dois consumiram. E aí eu coloco 4, porque eu mantenho o denominador e faço a conta em cima em quarto. Ok? Então vamos recapitular aqui. Eu tenho um inteiro, onde um deles comeu 2/3 e o outro 1/4. Na primeira pergunta, queria se saber quanto se representaria a soma daquilo que comeram os dois. Então basta somar 2/3 com 1/4, eu tiro o MMC, como eu fiz aqui. Depois de tirado o MMC é 12, porque o MMC nesse caso é a multiplicação entre os dois denominadores. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, ou seja, aqui é 6 e aqui é 3. Mantenho o denominador, faço a soma em cima. Depois eu posso muito bem aqui, ó, simplificar a fração. E eu tenho aqui o 3/4 que representa a parte que os dois consumiram do inteiro do queijo. Depois queria saber na B qual a fração que representa o que restou do queijo, do inteiro do queijo. Ou seja, eu pego o inteiro e tiro a parte que eles consumiram. Então é 1 menos a parte que consumiram. Como aqui está dividido em 4 partes, esse 1 aqui é 4/4. Aí eu faço 4/4 menos 3/4. E aí eu tenho o resultado final. Poderia ter feito a conta com 1 menos 3/4? Poderia, colocando um 1 aqui embaixo e tirado o MMC também, resultaria nessa solução aqui. Ok, pessoal? Então, continue participando do nosso curso, das nossas aulas aqui no canal Mundo da Matemática. Você pode se inscrever aqui no botão do seu lado direito do dispositivo. Você tem aí, inscreva-se e acione o sininho para quando uma nova aula estiver à disposição, você tenha ela aí no seu dispositivo, tá bom? Compartilhe o nosso canal, recomende ele nas suas redes sociais e fique atento porque mais aulas virão. Aqui no seu canto esquerdo do dispositivo está aparecendo agora a aula anterior a essa. Também são exercícios resolvidos. Então é importante você seguir essa sequência lógica, que a matemática ela tem uma sequência lógica. Não adianta você ouvir um vídeo agora, depois você ver um vídeo de outro conteúdo, que não tem necessariamente a ver com este. É importante você estar seguindo uma sequência lógica para que você aprenda aquele conteúdo específico. Aquele outro conteúdo também tem uma sequência lógica dele, especificamente. Tá bom, pessoal? Grande abraço, até a próxima aula.